Deus, amém, igreja? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus e ficar à vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem veio para adorar a Deus, aleluia. Dá uma glória a Deus bem alto. Amém? Deus resolve do bispo, né? Que hoje é o dia de Santa Ceia. Dia de Santa Ceia é um dia, aleluia, um mês, né? Que a gente toma Santa Ceia esse mês. Nós vencemos pela misericórdia de Deus, tomamos Santa Ceia. Mas aí começa outro mês, é outra luta até chegar o outro dia, para que possamos estar de novo tocando no corpo e no sangue de Jesus. Então a gente tem que saber, aleluia, que tem, aleluia, glórias a Deus, o inimigo que trabalha contra a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. E esse inimigo não está de brincadeira. Ele quer ceifar a tua alma, ele quer ceifar a minha alma, ele quer ceifar a alma de todo aquele que ele puder ceifar, para que naquele dia seja lançado com ele um lago de fogo e de enxofre. Então é um inimigo que ele não tem mais nada a perder. Ele tem feito de tudo e vai continuar fazendo até a consumação de tudo. Como Deus tem falado conosco, ele já está condenado, já recebeu a sentença dele, a condenação eterna no fogo, no lago de fogo e enxofre, só que ainda ele não recebeu. Ele está solto por aí, fazendo muita destruição. Então ele batalha contra nossas almas para que nós não venhamos tomar a Santa Ceia, para que nós não estejamos em comunhão com Deus. Porque, aleluia, a Santa Ceia, aleluia, faz parte, aleluia, da vida de um cristão. É onde comemoramos, aleluia, comemoramos a nossa saída do mundo para entrar no mundo de Deus, no mundo de obediência. É a mesma coisa do povo de Israel. Eles tirou ele do povo do Egito e disse para eles, no dia que eles foram chegar, para eles comerem. Foi a primeira Páscoa que eles comeram, e comeram apressadamente, comemorando o dia que eles seriam libertos da escravidão de Israel. A Santa Ceia hoje, a nossa Páscoa, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós comemoramos, aleluia, glórias a Deus, Cristo ressuscitado, aleluia, que deu a vida por nós, nos libertou a todo aquele que aceita, né? Ser salvo, batiza, aleluia, nasce um novo homem, uma nova mulher. Mas estamos, aleluia, reconciliados com Deus. Se você obedece, está reconciliado com Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então comemoramos o que? Hoje, mais um mês, você lutou, você venceu toda a seta, todo dado, você não deu lado, aleluia, para a seta e os dados de Satanás. Você, aleluia, lutou como, aleluia, um soldado de Deus, uma soldada de Deus, um guerreiro de Deus, para que nesse dia, que é o dia de Santa Ceia, aleluia, você possa estar tocando no corpo e no sangue de Jesus, comemorando o quê? Quantos anos que, aleluia, eu estou liberto? Tem irmãos que é mais, eu não sei quanto tempo faz, o que tem mais tempo na presença de Deus. Eu tenho há 8 anos, eu e minha família. 8 anos eu comemoro que Jesus Cristo me livrou da escravidão. Aleluia! Não foi do Egito, mas foi da escravidão, da sujeição a Satanás. Amém? Então é isso que a gente comemora, pela morte de Cristo. Aleluia. Por que Cristo deixou a Santa Ceia? Ele deixou a Santa Ceia como um compromisso para o servo e a serva que quer viver verdadeiramente a palavra, para poder estar preocupando também em se guardar, aleluia, examinando a si mesmo, para chegar no dia de Santa Ceia, ele poder estar, aleluia, estar tocando no corpo e no sangue de Jesus. Aleluia. Hoje irmão já imaginou se não tivesse Santa Ceia? Ou se ele não pedisse, melhor, se ele não pedisse para os irmãos, para todos nós, aleluia, todo ser humano que se, aleluia, submete à vontade de Deus, examinar a si mesmo, o que ia acontecer? Muitos iam tomar Santa Ceia de qualquer jeito, muitos iam fazer o que quer, mas ele disse, aleluia, para nós examinarmos a nós mesmos, aí depois tomamos e levamos do corpo e do sangue de Jesus. Aí ele pôs a Santa Ceia como uma comemoração, aleluia, como uma obrigação, uma pessoa lutar para chegar naquele dia da apta, poder estar tocando no sangue e no corpo do Cordeiro. Uma luta e uma vitória cada vez. Hoje, quem vai ceiar venceu, quem não for perdeu. Mas tem a oportunidade, se Jesus não voltar de novo na Santa Ceia, ele está se consertando, se colocando na posição para que possa estar tocando a Santa Ceia do Senhor. E isso é um dever de todo cristão.
você examinar a si mesmo e, aleluia, buscar obediência, santidade, perfeição, mesmo que santo é só Jesus, perfeito é só Jesus, mas a palavra de Deus pede para que nós venhamos santificar, pede para que nós venhamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Amém? Mateus 12,14. Segue a paz com todos, sem a santificação. Aleluia, porque sem a santificação nenhum de nós veremos a Deus. Então, aleluia, Jesus deixou isso para que nós tivéssemos um compromisso com Ele. Porque se não tivesse, nós ia viver, aleluia, não ia preocupar com nada. Mas Ele põe, aleluia, Ele põe isso como uma regra para todo servo, todo filho de Deus que quer um compromisso com Deus, para que ele possa lutar e combater contra o diabo e assim mesmo, ainda assim examinar a si mesmo, se ele vai estar digno ou não em tocar no corpo e no sangue de Jesus. Aí ele está comemorando a sua libertação do mundo, da escravidão de Satanás. Jesus, aleluia. É uma alegria para quem toma a Santa Ceia. É um dia de alegria. É um dia que todos os dias que a gente está na igreja está em alegria, mas o dia da Santa Ceia é um dia de grande alegria, porque nós comemoramos o dia que fomos libertos da escravidão de Satanás. Do mesmo modo que Deus falou para o povo de Israel comemorar a saída do Egito com a Páscoa, Ele hoje, através de Jesus Cristo, Ele nos diz para nós comemorarmos todo mês que o Filho dele amado, unigênito, foi entregue por nós naquela cruz para nos libertar da servidão, da escravidão. Não é mais do Egito, não é mais da mão do homem, mas sim das mãos de Satanás, das garras de Satanás. Para que nós possamos herdar a promessa da salvação e da vida eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, parece muito difícil, mas não é só para você, é para todo mundo. Mas a palavra mostra que é fato. Mas por causa da nossa carne se torna difícil para mim, para os irmãos, para as irmãs. Mas é um dever de cada um de nós lutarmos com amor, com carinho a tudo aquilo que Deus fez por nós através de Jesus, a tudo aquilo que Jesus fez por nós. Ele só pede para nós: se abstenha do mal e farte-se da minha graça, farte-se do meu amor, do meu perdão, farte-se, aleluia, das coisas boas que eu tenho colocado em suas mãos para você viver. Verdade. Ele tem pedido uma coisa tão pequena e muitas vezes não conseguimos, porque mas foi a mulher, foi o marido, foi o meu filho, foi minha filha, foi minha irmã, meu irmão. Não foi eles, foi o diabo. Verdade. Foi o diabo. Porque o único que tem interesse de nós tomar uma Santa Ceia, de fazer nada para Deus, é o diabo. Verdade. Então a gente tem que abrir os olhos e lutar. Se você, aleluia, tem lutado, não pense que, aleluia, que isso é o suficiente, que é tudo que você já fez. Não, nós temos que lutar como fazendo o impossível para poder chegar lá. Porque se Deus olhar para nós e nos encontrarmos lutando, obedecendo, fazendo esforço para estar tocando no corpo e no sangue do Filho amado, aleluia, Ele vai nos deixar entrar lá. Mas se nós acharmos que estamos salvos, não preocupe nem com ceia, nem com nada, não está sendo com nada, nós vamos ficar de fora. Verdade. É um compromisso que Deus deixou para nós, através disso, para que nós venhamos ter o temor no coração. Glória Para que nós venhamos lutar, vai estar tocando no corpo e no sangue do Cordeiro. Amém? Para isso, Deus enviou o Filho amado dele a esse mundo, para que por meio dele, do sacrifício dele, fôssemos salvos. A todo aquele que crê, a todo aquele que aceita, porque se aceitou Jesus está salvo, está certo. Se você aceitar Jesus de todo o coração, você está salvo. Porque se você aceitar Jesus, você não vai pecar contra Ele. Você vai lutar para não falhar contra Ele, para não, aleluia, fazer nada que desagrade a Ele. Amém? Não é só aceitar Jesus, é obedecer a palavra, o mandamento, o evangelho de Jesus. Não é só aceitou Jesus está salvo. É aceitar obedecer, é aceitar ser sujeito, é aceitar e reconhecer que Ele tem razão em todo momento em que nós estamos errados. Jesus, aleluia! Aleluia! É difícil? Por que o pastor está falando que é difícil? Porque não é fácil, porque da nossa cara. Aos nossos olhos nós enxergamos que é difícil, mas aos olhos de Deus, Deus está falando assim, mas está tudo tão facinho. Eu já fiz tudo para eles voltar para casa. Só basta eles obedecer e cumprir a parte deles para eles voltar para casa.
a minha parte está feita. Se eles fizerem a parte deles, eles voltarão para casa. Verdade, Deus. Mas se eles não fizerem, não der valor nisso que Jesus deixou para nós não vamos voltar para casa não, igreja. Aleluia. Porque talvez, mas eu tenho lutado. Será que temos lutado verdadeiramente como deveríamos lutar? Será que temos lutado? Será que temos observado a fundo a palavra de Deus a ponto de não deixar o inimigo Satanás te roubar a sua comunhão? Chegar ao ponto de chegar no dia da Santa Ceia, você ou eu, ou seja, quem for, não tocar no corpo e no sangue, sendo que Ele nos deu esse direito lá na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Pai. O direito para aqueles que amam o que Jesus fez na vida dele. Verdade. O direito para aqueles que reconhecem, para aqueles que não ficam olhando para o lado, para os erros dos outros, querendo se justificar nos erros dos outros, e deixam também de fazer a sua parte. Não tem justificativa diante de Deus, pois a palavra diz: todos nós dobraremos nossos joelhos diante do tribunal de Cristo, e todos nós teremos que dar conta das obras que temos praticado por meio dos nossos corpos. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus te amou, te ama, Jesus te chamou, venha, Ele te chamou. Verdade, Deus. Aleluia. Mesmo que lá, aleluia, no Evangelho de João 15, se eu não me engano, que fala: eu vos escolhi, não foi agora que me escolher, mas eu escolheu ali, foi para cá e chamou. Mas ele chamou, muitos são chamados. E outra passagem ele diz: e poucos são os escolhidos. Você quer ser escolhido de Deus verdadeiramente? Aceite Aleluia. o dom que Ele está te dando. Glória a Deus. Aceite o alimento que Ele está te dando. Não rejeite o alimento que teu Pai, nosso Pai Celestial, tem nos dado. Não rejeite o sacrifício do Filho amado, que Ele fez por nós, sendo pecadores, não merecedores, mas Ele nos amou, se entregou por nós, e nos disse: eu vou deixar, é isso aqui que eu vou ensinar. Mateus, se eu não me engano, aleluia, 26, eu não lembro agora, mas estava em Mateus 17 que fala ali também, da primeira Santa Ceia. Ele deixou como exemplo que tinha que Glórias a cumprir Deus. Aleluia. um dever. Vocês procuram andar na obediência. Aí Paulo vai lá em 1 Coríntios 11, 23 anos e fala também: eu recebi do Senhor, foi que vocês Aleluia. Ele recebeu do Senhor. Ele não fala que recebeu dos apóstolos, não. Ele próprio recebeu do Senhor. A gente crê que Deus falou, que Jesus falou com ele, e o Espírito também revelou para Glórias ele. a Deus. Mas ele deixou isso para que nós não viéssemos ficar, como é que eu vou dizer, acomodados. Aleluia. Todo mundo não luta, qualquer seta que o diabo joga. Hoje é o mês da Santa Ceia. Está chegando para a Santa Ceia, tem que lutar. E se não tivesse a Santa Ceia? E se nós não tivéssemos que examinar nós mesmos, a gente essa preocupação? Não ia. Verdade. Jesus já deixou isso para nós vigiarmos e lutarmos Glórias a Deus. contra o inimigo, para não deixar de maneira nenhuma. Isso é o seu direito. Você vai tocar no meu corpo, no meu sangue, porque você como único e suficiente Salvador das vossas almas. Você se entregou, aleluia, através do meu sacrifício foi reconciliado com o Pai, foi reconciliado com Deus. Eu estou te dando direito. Se você obedecer, se você tocar no meu corpo, no meu sangue, se você andar obediência, santidade, se você buscar agradar de todo o coração, eu te dou o direito de entrar lá na glória Glórias a e Deus. voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Por isso, igreja, nós temos que lutar. Por isso que nós temos que batalhar. É simples, a gente costuma dizer, é simples até demais. Mas aos nossos olhos, como seres humanos, a gente acha que é difícil, mas não é. É só olhar para Cristo. Ele não fala? Olhar para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Olha para Ele. Para quem nós temos olhado? O inimigo? Para quem nós temos, aleluia, dado ouvido para a seta e para os dados do inimigo? E sempre achamos alguém para culpar.
Foi fulano, foi Beltrano, foi cicrano, esse mês eu não estou com a Santa Ceia. Aí o diabo vai dar cambalhota e vai dar risada, porque fala, eu consegui tirar a comunhão dele, eu consegui tirar a comunhão dela, porque, aleluia, e vai ainda falar para Deus, está vendo, teu servo, a tua serva, tudo que você fez por ele, você só perde para ele se guardar do mal, se proteger de mim, não receber meus dados, a minha seta lá, recebeu. Pediu para que ele andasse esse verdadeiro obediência para tocar no teu corpo e no teu sangue. E ele está dando valor, ela está dando valor, tem lutado ao ponto, aleluia, de dizer, nem que fala que diga eu não aguento mais mesmo, ou qualquer dado, qualquer seta, a gente está se deixando se levar, e aí estamos perdendo a comunhão com Cristo. Verdade. Estamos perdendo a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Casa chamada de oração, Glórias a Deus. aleluia, de estarmos, aleluia, adorando a Deus, prestando o nosso melhor culto e adoração, porque hoje é o dia de nós festejarmos, aleluia, a vitória de Cristo naquela cruz, que nos concede toda a vitória do sangue dele. Antes era festa só para o povo de Israel, hoje é festa para todo ser humano, debaixo desse céu, que quer o compromisso com Deus. Festa. Verdade. Aleluia. Precisamos compreender e, aleluia, não deixar jamais, aleluia, jamais nos deixarmos levar pelo inimigo, porque ele não dá nem aí, ele quer destruir tudo. Verdade, Deus. Aí Jesus olha para nós, mas eu fiz de tudo por eles, já fiz tudo, está nas mãos deles, Pai. Está tão fácil, Pai. É só eles obedecer as minhas palavras que o Senhor mandou eu anunciar. Palavra que os meus servos, aleluia, os apóstolos depois de mim, também anunciaram palavras que estão vivas naquele livro, Pai, na frente deles, para eles olhar, observar, obedecer, porque eu quero que eles venham, meu Pai, para cá. Verdade, Deus. Eu olho, Pai, e vejo que muitas vezes eles verdadeiramente não dão o valor devido ao que eu fiz, que o Senhor mandou eu fazer, para que eles possam possuir a herança que o Senhor tem prometido, a promessa que o Senhor tem prometido para cada um. Glória a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Obediência, santidade. Aleluia. Você é louco? Seja louco para Deus. É, Deus. Aleluia. Seja louco para Deus. Não seja louco para as coisas do mundo, não seja louco para as coisas do mundo, perdão. E não seja louco, fala louco para Deus, igreja, porque tudo que a gente faz para Deus, o mundo a gente é louco. Loucos para Deus, loucos para o mundo, sábios para Deus. Aleluia. Verdade? A gente fala louco para os irmãos entenderem o que eu estou falando, perdão. Aqui nós somos loucos pelas coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos sábios para com Deus e loucos para as coisas do mundo, porque eles acham que nós somos loucos fugindo das coisas que nos levam à perdição. Amém? Amém. Então que cada um venha lutar, porque toda Santa Ceia, eu não sei, fulano sei daqui lá, foi esposa, foi filho, não foi no trânsito, não foi fecharam na rua e falei, pode. Nós como servos de Deus, Deus nos coloca na presença dele para servir verdadeiramente, para nós não olharmos o nosso eu. Se alguma coisa te ofendeu, se alguma coisa te machucou, aleluia, glorifique a Deus, entregue nas mãos de Deus. Se algo o inimigo tem feito, aleluia, nós não podemos deixar que esse algo seja o suficiente para nos barrar de estarmos na presença de Deus, em comunhão com Ele, e estar tocando na Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. A igreja está compreendendo? Amém. Amém? Amém. Abre lá em livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Glórias a Deus. Aleluia. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, os irmãos achou? Amém. Amém. Diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, presta atenção na palavra, igreja. Aleluia. 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 E
aleluia, vou voltar aqui de novo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, pelo homem entrou o pecado no mundo, foi por quem? Quem? Adão. Um homem, um só que pecou. O pecado passou para todo mundo, a morte passou para todo mundo, por um só que pecou. Aleluia. Verdade, Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era não havendo lei, não tinha lei, não era imputado o pecado, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até, porque depois veio a lei dos mandamentos, aleluia. Aí o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos também, aleluia, que ele não conheceu o pecado, que não fosse pela lei. Se a lei falasse não matasse, não adulterasse, aí o pecado tomando ocasião pela lei, fez com que o homem pecasse. Começou a praticar aquilo, sendo que a lei condenava aquilo. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles, presta atenção, até sobre aquelas pessoas que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Sobre até esses o pecado prevaleceu, até esse a morte teve domínio. Aleluia. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de aleluia, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, não é assim a graça como a ofensa, aleluia, que Adão fez. Por quê? Porque se pela ofensa de um homem muitos morreram, muito mais, aleluia, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma o juízo só veio da ofensa só de Adão, só ele que pecou, e a ofensa que nos dava, aleluia, nos levava para o inferno, aleluia, foi a ofensa de Adão, só pela ofensa dele, que ele fez. Porque se pela ofensa de morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça aleluia, do que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificar. Por quê? Aleluia. O dom gratuito veio, aleluia, por muitas ofensas, porque lá foi só Adão que pecou, e depois de Adão todos pecaram. E quantas ofensas que Jesus veio, aleluia, consertar? Não foi mais só de Adão. Jesus não morreu por causa, assim, só por causa da ofensa de Adão. Ele morreu por causa da ofensa de toda a humanidade. O pecado de um só fez com que todos, aleluia, viessem a morrer, a ser pecador. Mas o dom gratuito, aleluia, que é o sacrifício de Jesus, aleluia, a salvação pela graça, pela fé no Filho de Deus, se você crê, ela veio, aleluia, mudou muito mais. Aleluia, aleluia, deixa eu voltar aqui de novo, aleluia, glórias a Deus, aleluia, no 18, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, mudou sobre os muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade,
para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais, aleluia, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, aleluia, como uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, por uma vez, Jesus Cristo, crucificado naquela cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos, muitos o que aceitar, muitos o que obedecer. O sacrifício foi por toda a humanidade. Um só que pecou, a morte reinou. Mas a ofensa foi de um só. Mas Jesus Cristo veio para morrer na cruz, nós sendo ainda pecadores. E foi por muitas e muitas ofensas. Aleluia. Não foi de um só homem. Amém? E não só de uma mulher. Foi de muitos, muitos e muitos. E vários seres humanos. E o sacrifício de Jesus, ele continua valendo para todo ser humano que nasce nessa terra. É um sacrifício eterno. É um sacrifício até se cumprir a palavra de Deus. Não foi um sacrifício para uma geração, que a geração acabou, não. É até a vinda de Jesus, até se cumprir toda a palavra de Deus. Amém? Amém. O sangue de Jesus, a palavra diz que fala melhor do que o de Abel. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porém a lei para que a ofensa abundasse, mas ele diz, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí nos leva lá para Coríntios 1, 26, aqui ele fala que chamou as coisas que não são para confundir as que são, as desprezíveis, as desprezadas, as mais lá no fundo. O que é? Onde que abundou o pecado? Aquele homem que estrupava, que matava, que era homicida, que fazia aquele monte de coisas abomináveis diante de Deus. Não, onde que abundou o pecado, superabundou a graça. Se ele se arrependeu, se ele aceitou verdadeiramente Cristo no seu coração, superabundou a graça, como a graça superabundou na minha vida, como a graça superabundou na sua vida. Porque o pecado era muito, a transgressão era muito, a ofensa era muito. Aleluia, isso é verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Onde que abundou, superabundou a graça, porque muitas vezes a pessoa olha para aquele ser humano, que aos olhos da sociedade não vale mais nada, só merece morrer, quer matar, quer destruir. Jesus vai lá e resgata. Por quê? O coração quebrantou. O coração quebrantou e aceitou, aleluia, aquele que morreu para poder riscar aquela ofensa dele. A ofensa sua, a ofensa minha, a ofensa de todo ser humano que aceita, aleluia, o sacrifício de Jesus, porque a nossa ofensa só é riscada lá no céu, irmão, diante de Deus, se nós aceitamos a palavra de Jesus, se nós aceitamos o sacrifício de Jesus, se nós aceitamos, aleluia, a exortação da palavra de Jesus, se nós aceitamos a doutrina de Jesus, a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, aleluia, que usou a vida dos servos para deixar para a igreja, para que possa levar uma vida santa, de obediência e santidade diante de Deus, para que possa estar tocando no corpo e no sangue de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aonde que abundou o pecado? Aleluia, ele diz aqui, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas ele diz depois, mas onde o pecado abundou, superabundou
Aleluia. Glória a Deus. Onde teve mais pecado, onde teve mais sujeira, onde teve mais abominação, foi onde a graça. Por quê? Aí a gente lembra daquela mulher, aleluia, que a pecadora que os justos de Jesus chorava e enxugava com os cabelos. Aleluia. Né? Parece conversou, né, irmãos? Ai, Deus é tremendo. Aí, irmão, se soubesse quem que é aquela mulher que era dele ali, uma pecadora, aí ele falou para Simão, né? Era o Tagal na casa de Simão, Simão Pedro. Aí o que ele falou? Se soubesse quem essa mulher estava nos pés dele ali, ele nem ia, ele fosse profeta, falou: o que você está falando assim? Eu cheguei na tua casa, tu não me desse ósculo, tu não pegasse água para lavar meu pé. E essa mulher, desde quando eu entrei na sua casa, ela não cessa de chorar os meus pés e enxugar meus pés com os cabelos dela. Aí que ele fala na frente: aquele que muito é perdoado, muito ama. E aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Glória a Deus, pecado, a graça muda muito mais pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, Deus. Aleluia. Então nós temos que compreender, igreja, que Deus nos chama aqui, mesmo que o mundo venha contra a realidade do mundo, né? A realidade de Deus não venha contra a nossa salvação, aleluia, para que nós não sejamos salvos. Nós temos, aleluia, a certeza do Espírito Santo em nossos corações. Nós temos a certeza, aleluia, de tudo isso que está escrito aqui é verdade, que tudo isso aconteceu, está acontecendo e vai cumprir tudo que Deus falou, tudo que Deus determinou para acontecer. Devemos deixar e o inimigo tirar, aleluia, conseguir tirar a nossa confiança, tirar o nosso amor para com a palavra, tirar o nosso temor de Deus, porque quando tira o temor, tira toda a sua visão, porque a palavra diz que o temor de Deus é o princípio da obediência do homem à palavra de Deus. Verdade. Senhor. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Por uma ofensa de todos morreram, todos pecaram, todos passaram para a morte, mas pela ofensa de muitos, Deus enviou o Filho dele amado para que libertasse, aleluia, salvasse todos aqueles, aleluia, que, aleluia, tinham ofendido. Como que eu ofendi, pastor? A Deus. Você ofendeu com o seu corpo, você ofendeu com a sua boca, você ofendeu com os seus pensamentos, você ofendeu, nós ofendemos com as nossas atitudes. Verdade, Deus. E assim quantos que continuam ainda ofendendo a Jesus, por quê? Porque não aceita que Jesus venha reconciliar, aleluia, ele com Deus. Ele resiste à reconciliação de Deus na vida dele. Aleluia. Ele resiste. Verdade. Não aceita o que Deus fez. Amém? Amém. Aleluia. Abre lá Glória a em Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor para todos os santos eternos e poderosos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5. Achou? Fala amém. Aleluia. Diz assim, capítulo 5, versículo 11, igreja. 2 Coríntios, perdão, igreja. Capítulo 5, versículo 11. Segundo carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Aleluia. Segunda carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao homem. Senhor. A quem? Ao Senhor. Não, o homem? Não. Mas o homem não pode me matar? Hã? O homem pode tirar a minha vida se eu não temer o homem. Pode? Mas ele pode fazer o que com a minha alma? Amém? Por isso que nós tememos o Senhor, porque nós sabemos o que ele pode fazer com o nosso corpo e com a nossa alma. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso tememos ao Senhor. Veja que aleluia, o apóstolo Paulo está dizendo. Assim que sabendo o temor que se deve, nós devemos ao Senhor. Aleluia. Se você é cristão, se você é um filho, uma filha de Glória a Deus, Deus. se você aceita o sacrifício, a reconciliação que Jesus Cristo fez para conosco, para nos reconciliar com o Pai, o sacrifício dele, você deve ao Senhor temor. Persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Eu espero que
nas vossas consciências sejamos também manifestos. Amém? E como assim que o apóstolo Paulo diz, nós somos nós, quem? Os servos de Deus, somos apóstolos, somos, aleluia, persuadimos os homens, deixa eu voltar aqui, aleluia, aqui no 11, mas aqui, ó, mas somos manifestos a Deus. Ele diz, e espero que nas vossas consciências sejamos manifestos também, que o ser humano que ouve a palavra de Deus através da nossa boca, nós venhamos ser manifestamente dentro daquilo que Deus, o Espírito Santo, está falando através das nossas vidas. Nós somos manifestos a Deus como? Os nossos pensamentos, que nós estamos fazendo com aquilo que Ele colocou em nossas mãos, a palavra da verdade, o Evangelho verdadeiro, uma palavra, aleluia, para salvação, se obedecermos. Então a nossa consciência, nós que conhecemos a palavra, que está fazendo a obra, temos que ter a consciência limpa, e ter a consciência sã diante de Deus, que estamos fazendo aquilo que Deus mandou, aquilo que Jesus Cristo mandou fazer, porque aí a nossa consciência manifesta a Deus. Glória a Deus, aleluia, poderoso, aleluia. A nossa consciência, portanto, veja o que fala, veja o que prega, veja o que anuncia, porque a sua consciência, o que você está pensando em falar, o que você está pensando em fazer, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, está sendo manifesta a nossa consciência a Deus, e nós vamos pagar um preço. Mas ele diz assim, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, que eles venham lembrar que o Espírito Santo, usando a nossa vida, falou, anunciou, aleluia, para que eles venham viver a palavra também, porque aí também Deus vai cobrar deles que escutaram a verdade e não aceitam, não buscam cumprir, não buscam lutar, não buscam perseverar, não buscam, aleluia, repreender a sua carne, o seu eu, para viver uma vida na obediência da palavra de Deus. No 12, porque não somos recomendados, porque não nos recomendamos outra vez a vós, aleluias, mas damos ocasião, aleluia, de vós gloriardes de nós. Ele não recomenda mais eles para eles, mas ele dá ocasião para que aqueles que ouviram a palavra se gloriem daqueles que transmitiram a palavra, aqueles que foram usados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência. Para nós termos que responder aos que se gloriam na aparência, nós temos que ter a nossa consciência manifesta para com Deus, e também aqueles que ouvem a palavra de Deus através das nossas bocas, o Espírito nos usando, aleluia, a consciência dele, aleluia, a nossa consciência seja manifesta na vida deles, para que eles venham meditar, para que eles venham refletir, para que eles venham assimilar a palavra, para que eles venham alimentar a palavra, aleluia, para que eles possam, aleluia, para que tenhais a responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para nós. Se enlouquecemos é para Deus, se mantemos o nosso juízo é por causa do ser humano. Verdade. Para que Deus possa usar a nossa vida. Mesmo nós sermos loucos diante da sociedade, diante do ser humano, nós sermos loucos para o mundo, da mesma maneira nós temos que manter o juízo, para que Deus possa usar a nossa vida, para que nós possamos tratar com essas almas, para que nós possamos falar com essas almas, para que eles possam, aleluia, a nossa consciência, aleluia, seja manifesta também, aleluia, a consciência deles, aleluia. Glórias a Deus, amém? Amém. Manifesto, aleluia. Seja manifesto a eles, aleluia. Glórias a Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles e ressuscitou. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então quer dizer, nós vivemos hoje com Cristo. Ele morreu por nós. Hoje também nós fomos crucificados, que aceitaram a palavra de Deus,
crucificados para o mundo, aleluia, glória, e vivemos para Deus, vivemos, aleluia, não vivo mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós vivemos para Jesus Cristo. Se nós vivemos para Jesus Cristo, se nós temos doado a nossa vida, deixado verdadeiramente o Espírito Santo usar, para que sejamos manifestos também, aleluia, seja manifesto nossos pensamentos diante de Deus e diante daqueles que nos ouvem também através da nossa palavra, porque o que pensamos, isso anunciamos, o que pensamos, aleluia, sai do nosso coração, da boca, do coração vem, sai pela boca, aleluia, amém? Somos manifestos, aquilo que Deus colocou no teu coração está sendo manifesto, aleluia, ao outro ser humano, ao seu próximo. Então nós devemos ver, aleluia, glórias a Deus, examinar sempre para que nós venhamos lutar para estar manifestando a verdade, para que nós possamos estar manifestando, aleluia, o poder de Deus, mas na libertação, o poder de Deus na salvação, o poder de Deus no perdão, o poder de Deus na graça, o poder de Deus na reconciliação, manifestar a verdade. Amém? Aleluias. Vou continuar aqui, aleluia. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Eles conheceram, os apóstolos conheceram, o apóstolo Paulo mesmo viu em visão, mas eles conheceram, aleluia. Contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o, não lhes imputando o, porque Jesus Cristo já tinha sido oferecido por nós. Amém? Não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. Amém? Amém. Assim como Deus já falou conosco a palavra, usando a vida do pastor Jair, sobre ela, eu não vou ler mais porque da hora aqui tá, a gente tem, aleluia, mas, aleluia, nós somos hoje da parte de Cristo embaixadores, como se Deus, aleluia, se Deus por nós, deixa eu ler aqui, aleluia. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não nos imputando os pecados, seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Hoje nós, como servos de Deus, nós somos, aleluia, chamados para que Deus venha usar a nossa vida, para que até essas vidas que ainda não aceitam, essas vidas que ainda não conhecem, essas vidas que resistem, sejam reconciliadas através de nós, porque somos, aleluia, embaixadores de Cristo, para que Deus use a nossa vida para que essas almas sejam reconciliadas com Deus. Aleluia. A palavra diz aqui de novo, Ele nos reconciliou. Abre lá em aleluia. Aleluia. Em Colossenses. Glórias a Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quem achou, fala bem. Amém. Diz assim: o qual é a imagem do Deus? Quem é a imagem do Deus invisível, igreja? Aleluia. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Glórias a Deus. Jesus Cristo. Lá no livro de João fala: o Pai não foi visto por ninguém, mas o seu Filho Ele fez conhecer. Ele é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, para Jesus. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós somos o corpo, a noiva. O esposo está lá, é a cabeça da igreja. Aleluia. É o princípio primogênito
dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, fizesse o que a igreja? Reconciliasse consigo mesmo todas as reconciliasse pelo sacrifício de Jesus, tirando as ofensas de todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, nos reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra e no céu. Aleluia. No 21, a vós, a nós, para nós hoje também, para nós mesmos, a nós que em outro tempo éramos estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos. Por quê? Quem que é reconciliado com Deus aqui, dá glória a Deus. Quem que é reconciliado, aleluia. Aleluia. Então, aleluia. Então não vamos deixar o inimigo barrar mais a nossa santa ceia. Porque se nós somos reconciliados com Cristo, nós não podemos ser vencidos pelo diabo, porque ele nos deu o poder na cruz do Calvário. Quando ele entregou e disse para o Pai, está tudo consumado, o poder ele deu na mão de todo aquele que crê, de todo aquele que aceita a reconciliação, de todo aquele que aceita o sacrifício. Aleluia. Reconciliado, é feito a paz. Estamos de paz com Deus. Deus, aleluia, nos perdoou, porque nós aceitamos ser reconciliados com Ele, aceitamos o sacrifício. Então não devemos jamais, como filhos de Deus, servos de Deus, deixar com que o inimigo venha barrar a nossa santa ceia, deixar com que o inimigo venha rir da nossa cara, ou levar até o Pai e falar: está vendo? Teu servo é a tua serva, mais um mês ele não ceia, mais um mês ela não ceia, eu tenho conseguido barrar. E Jesus diz: esse é um dia de festa, esse é um dia para vocês comemorarem, porque eu vos reconciliei com o Pai através da minha morte na cruz. Estamos reconciliados, estamos reconciliados com Ele. Se nós temos aceitado, se nós temos lutado, se nós não aceitamos nada do inimigo, porque nada dele nos interessa, nós estamos reconciliados, somos filhos de Deus, filhas de Deus, e Ele nos ama tanto, porque Ele tem o poder, porque o diabo tem o poder daqueles que estão no mundo, porque estão sob o seu domínio, mas nós não estamos mais no mundo, nós estamos na presença de Deus, libertados e reconciliados.
Se na, tem um se aqui, ó. Se na verdade não morrer, se na verdade permanecer fundados, quer dizer, firmes, alicerçados na palavra de Jesus. Firmes, Mateus 7:24. Aquele que ouve minha palavra e pratica, aleluia, sobre o homem que edificou sua casa na rocha. Na onde você tem edificado a tua casa? Você tem aceito a reconciliação de Jesus que ele fez para conosco, para com o Pai, para nos levar de volta para casa? Onde temos edificado e permanecemos fundados. Presta atenção, firmes na fé e não nos movermos da esperança do Evangelho que tem nos movido. Por quê? Nos mover, porque o inimigo está tirando de todo lado e ele vai fazer de tudo para te tirar essa esperança do coração. Ele vai fazer de tudo para que você venha, aleluia. Se você não vigiar, não batalhar com as armas que Deus tem te dado, lá na frente você não creia mais nessa palavra, você vai se mover, você vai se afastar da realidade de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, da reconciliação que Jesus fez, do povo que aceita a sua palavra, que aceita de nós para com Deus. Quantos não têm se movido da palavra? Que não sabe se vai, se fica. Ah, eu estou firme, mas eu vejo uma coisa no ouvido assim, o diabo usa, aí vem com aquela conversa, já não tem mais certeza do que ele está vendo, que ele está lendo, irmão, não tem mais certeza, não tem mais convicção. É a mesma coisa chegar no teu ouvido e falar assim, Noel, vamos sair daqui, vamos para cá, vamos para outro lugar, porque aqui não tem uma palavra. Você está com a Bíblia na mão. Verdade. A verdade está na tua mão. Ou fulano fez isso, fulano fez aquilo, é o que o diabo vai mais usar. Deus. Mas deixa de olhar para a palavra. Deixa de olhar para Jesus Cristo, que é o autor dos condenados. Aleluia. Deixa de olhar para a verdade. Deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, que aleluia tem usado certo dele para falar. Porque, aleluia, glória a Deus, a palavra diz para nós não movermos facilmente. Né? A palavra diz. Aleluia, para que nós não venhamos aceitar nem que seja por epístola, como se fosse do apóstolo, ou que seja por qualquer outra coisa, aleluia. Nós não venhamos desviar do que o Espírito Santo tem nos revelado, aleluia. o Espírito Santo tem nos mostrado. Glória a Deus, aleluia, é verdade, Deus Santo poderoso, aleluia. Mesmo se anjo do céu de me anunciar outro evangelho como é esse aqui, seja o ser humano, seja quem for, não vai facilmente. Está sofrendo com a luta, está sofrendo com as perseguições, luta, está sofrendo com as mentiras, luta, está tendo sofrido, luta. Verdade, Deus, aleluia. Filipenses 1:28, a nós não foi só concedido crer em Jesus, mas também padecer por ele. Aleluia. E nós vemos em Timóteo lá em Jabuticabal, aleluia. Glórias a Deus, abre lá, em 2 Timóteo. Glória a Deus. Para terminar essa palavra e ministrar a Santa Ceia. Aleluia. Glórias a Deus, Temos já aleluia. Louvado seja o nome do 2 Senhor. Timóteo. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Aleluia. Quem achou na glória a Deus? A carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 12, diz assim, só para os irmãos compreenderem. Filipenses diz: a vós não foi só concedido crer. Deus não concedeu só para você crer, mas também padecer, porque ele padeceu. Todos padeceram. Por que nós vamos padecer? Olha o que ele diz em Timóteo 3,12. E também, todos, presta atenção, e também todos os que piamente querem viver em Cristo sofrerá, em Cristo padecerá. Não é alegria? Não. Não? Não é só bonança? Não. Mas Jesus já morreu na cruz, eu estou salvo, não é só festa? Não, eu tenho que fazer algo. Eu vou sofrer isso ainda? Quem que está falando isso, igreja? Aleluia. Você está na tua Bíblia, dá glória a Deus, porque na Glória a Deus. a glória não foi só conseguido crer. Deus, aleluia, nos ama tanto que Ele consegue passar pelas mesmas lutas que Jesus passou. Quando os apóstolos apanhavam lá no templo, eles apanhavam e saíam rindo. Onde você já viu alguém você machucado, ferido, e sair rindo, dando glória a Deus, achando que não é digno, e está padecendo.
realmente querem, os que querem. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você quer? Quem quer, fala amém. Amém. Eu também quero. Que vem a luta, a perseguição, que venha tudo que vem, mas que Deus me ajuda a passar por tudo. Em nome de Jesus, glorificando o nome do Filho dele. E também todos que querem piamente, aleluia, viver em Cristo, padecerão perseguição. Se você escolheu a Cristo, irmão, toma a tua cruz. Glórias a Deus, Carrega. aleluia. A palavra? Amém. Aleluia. Vou encerrar essa palavra por aqui por causa do tempo. Aleluia. O tempo já está, a gente tem que ministrar essa ceia. Mas que os irmãos vigiem mais, que os irmãos lute mais, ore mais. Não deixe o inimigo te barrar na tua santa ceia. Não deixe a barrar. Toma posse da palavra, abre o teu coração. Todos nós lutamos, não somos só nós que padecemos perseguição. Isso em todo mundo, aqueles que querem servir a Deus, passam por isso. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, irmãos, compreenderam? Eu dou glória a Deus. Glória a